Fala, rapaziada do Papão em Pauta. Tudo bem com vocês? Sempre uma honra, um prazer estar aqui, dividir, compartilhar informações, opiniões, demais causos, né, do Paysandu Esporte Clube em um pós-dias, digamos assim, especial, né, porque o Paysandu foi campeão da Copa Verde no último final de semana, com uma vitória, diria, Cláudio, estrondosa, que realmente eu acho que faz valer aquela condição do Paysandu de copeiro, né? Um time que realmente gosta de Copas, gosta de jogar bem diante do seu torcedor. Dias especiais para isso que tem vivido, hein, Cláudio? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aqui do Papo em Pauta. Meu amigo Coxinha, realmente esse nosso Paysandu, ele é diferenciado. Ele realmente é um time diferenciado quando se trata de Copas, entendeu? É um time que realmente sabe jogar esse tipo de competição. É um time que é vitorioso, talvez só não é mais vitorioso porque a gente está na região norte. Porque se fosse um time lá da região centro-oeste, se fosse um time do Sul e Sudeste, a gente certamente estaria entre os grandes campeões do Brasil. Mas o Paysandu, quando se trata de Copa, é título na certa. E assim, foi um jogo, aliás, contra o Anápolis, assim que as estatísticas vão mostrar aí pra gente. Foi um Paysandu avassalador mesmo, que dominou o jogo do início ao fim. Legal. O que que dá para a gente falar a respeito desse jogo, Cláudio? Além, obviamente, da superioridade do Paysandu, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, o que que dá para a gente tirar de lição desse jogo? Eu acho que dá para a gente considerar também as duas finais, né? Porque a primeira final já não foi tão positiva assim, né? E nem sempre vai ser possível virar um placar como esse, né? Então, o que que dá para tirar de lição aí? A primeira final, né? Pareceu que o Paysandu não estava jogando uma final de campeonato. O time entrou apático, um pouco desligado, né? Parece que sentiu o gramado. O time estava bem apático realmente e parece que não parecia o Paysandu que estava disputando as finais. Totalmente diferente do Paysandu que disputou as finais do Campeonato Paraense, onde ficou ligado os dois jogos. Totalmente diferente do Paysandu que disputou a final da Copa Norte, que também ficou Pareceu extremamente. desconcentrado, né, Cláudio? Sim, sim, sim. E o que surpreendeu foi que o time acabou. Boa parte do time foi poupado, né? No jogo contra o Figueirense, né? Eu confesso para você, meu amigo, que eu esperava mais do Paysandu. Eu esperava bem mais do Paysandu nesse jogo, entendeu? Mas o time entrou totalmente desligado. E foi um outro time na final aqui em Belém. Aqui em Belém voltou a ser o Paysandu das finais da Copa Norte, o Paysandu das finais do Campeonato Paraense. Um time totalmente ligado, entrou querendo jogar do início ao fim, dominou o jogo. O Paysandu teve o primeiro lance de perigo, eu acho que com 2 minutos, antes de 2 minutos, com 1 minuto e meio, o Paysandu já teve, já teve um lance de perigo, entendeu? Aquele chute do Thalisson, né? Que ele arranca ali pela direita, ofensiva, Isso, e chuta, Do né? Tyler, Do exatamente. Tylon, Foi do na Tylon, saída de exatamente. bola. Aí a bola foi espirrada da zaga, né? A bola caiu no Marcílio. O Marcílio, quando a bola cai para ele precisa só dar dois toques, ou às vezes até mesmo um toque no máximo. Ele consegue colocar o jogador de cara ali tranquilamente. Ele consegue, como ele fez assim como ele fez com o Cleiton Pego, né? No terceiro gol do Ítalo, ele enfiou a bola pro Tylon. O Tylon, como sempre, muito objetivo. Levou até onde conseguiu dentro da área e fez um bom chute, né? Optou corretamente. Ele podia ter tocado a bola, mas ele optou corretamente, deu um bom chute. Sabe o que eu Naquele achei primeiro lance. engraçado, Cláudio? É que teve esse lance, né? A gente imaginava que o Paysandu ia sufocar o adversário. Não sei se você concorda comigo, mas aí ele tem uma diminuição de ritmo, digamos assim, né? Embora estivesse ligado, né? Mas eu estava ligado no jogo. Mas aí o jogo demorou a fluir melhor, digamos assim, né? E aí você tem o primeiro gol, que é o gol do Cleiton Pego, né? Aos 40 minutos do primeiro tempo, né? E é um gol de desafogo, porque realmente ali você tem um cenário um pouco melhor, né, Cláudio?
É, é porque, na verdade, a proposta do Anápolis, e até me surpreendeu, confesso, foi de marcar individualmente os jogadores do Paysandu. Marcar individualmente os. Não, ele gera um desgaste natural, né? Você não vai conseguindo manter esse tipo de marcação durante todo o jogo. E com o passar do tempo, o Paysandu foi fazendo uma imposição física, né? Sobre o time do Anápolis, os espaços foram sendo criados. Tanto é que, se você observar, a bola volta da direita, passa pelo Marcinho, e o Marcinho tem a opção do Bonifácio no gol do Cleiton Pego, né? De estender pro Bonifácio, mas o Cleiton Pego ele fecha pro meio. Quando ele fecha pro meio, aí abre um rombo no meio de campo, por quê? Porque quem estava marcando individualmente o Cleiton Pego seguiu com o Bonifácio. A pessoa que deveria estar marcando individualmente o Marcinho já não estava mais conseguindo marcar o Marcinho. Abriu aquele espaço e o Cleiton Pego deu aquele chutão. E assim, isso se prosseguiu depois no jogo. Tanto é que no finalzinho do jogo, logo, quase o Paysandu faz o gol. A bola Quase faz o lançada, segundo, né? É quase o faz o lance segundo, aquilo foi um. é o lance do Juninho, né? Que ele mata a bola no Isso, peito isso. assim, e dá um voleio, alguma coisa do tipo ali, não sei como, aonde você está escutando se costuma falar, né? Tem algumas Sim, sim, linguagens sim. diferentes no futebol, né? E aquela bola merecia muito ter de fato, né, entrado, né? Porque foi um lance bonito do Paysandu ali. Eu acho que até o Edilson que dá o passe para o Juninho, né? Isso foi lançado na linha de fundo, né? E por um capricho, ele matou a bola ali, por um capricho aquela bola não entrou. E acho que se a bola entra no lance seguinte, o gol seria revisado e dado, porque nem o Tylon estava impedido e nem a bola bateu na mão dele, como o árbitro marcou na jogada, né? Ele não deu de escanteio, ele deu como se a bola tivesse batido na mão do Tylon. Acredito que provavelmente o lance teria sido revisto pelo VAR, né? E o gol teria sido confirmado. Ali, se o Paysandu termina 2-0, eu já acreditava que o Paysandu certamente não levaria a disputa para os pênaltis. O Paysandu ainda assim fez o gol logo no início, né? O Paysandu ainda assim fez o gol logo no início, né? Do segundo tempo, você está falando, né? E isso fez logo no início, mas levou muito tempo ainda para confirmar. O A gente campeonato tem os ainda não melhores terminou. momentos já aí, Cláudio? Tem sim, tem Puderes, sim. se puderes ir passando, a gente comenta em cima dos lances também, acho que seria legal, né? Realmente o segundo tempo, aí, de fato, eu acho que é avassalador, né? Uma facilidade para jogar o Paysandu, né? E eu acho que o detalhe talvez mais interessante é que mas tudo de fato trouxe essa condição, né, de pressionar o adversário, de sufocar o adversário. Ali realmente eu acho que o segundo tempo é um ataque contra a defesa praticamente, né? O Anápolis ameaçou muito pouco, né? E o Paysandu foi soberano ali. Tem essa ideia também, Cláudio? Acho que teu áudio está desligado, Cláudio. Pronto. O Agora. Paysandu, ele durante todo o jogo, a meu ver, ele foi soberano, entendeu? Eu não vi nenhum momento o Anápolis ele exercendo qualquer tipo de pressão ou fazendo qualquer tipo de lance que colocasse em perigo o jogo assim para o Paysandu. É totalmente diferente se você pegar, meu amigo, o jogo do Manaus, perdão, do Nacional, no primeiro jogo da final da Copa Norte. Até o Paysandu fazer o gol, até o Paysandu entrar no jogo, né? é, o Existia um Nacional certo já equilíbrio ali, né? Existia um certo existiu esse equilíbrio ali. certo equilíbrio e o Nacional, ele teve, eu acho que umas duas oportunidades, entendeu? Inclusive de abrir o placar, oportunidades melhores do que a do Paysandu, entendeu? No jogo, não, eu acho que a opção do Evaristo Pisa, acho que é Evaristo Pisa, o técnico do Anápolis, a opção dele com essa marcação individual, sem que os jogadores dele tivessem o preparo adequado para segurar isso. Nem sei se hoje no futebol existe algum time com preparo também. Não adianta muito criticar essa parte, porque quando você opta por uma marcação individual, você realmente tem que ter preparo, porque você sem a bola você corre muito mais do que aquele jogador que tá com a bola. Então, eu acho que a estratégia do Evaristo Pisa também facilitou para esse domínio do Paysandu, entendeu? A Sim, sim. estratégia.
a qualidade técnica dos jogadores, que do Paysandu são melhores do que a do Anápolis, entendeu? E o fato também do Paysandu ter aberto o placar ainda no primeiro tempo. Eu acho que se o Paysandu vai com 0-0 no placar, talvez A a gente gente está vendo tivesse aí o lance do primeiro gol, do golaço Pego, do né? Cleiton Fego, né? Golaço. Talvez a gente É, tivesse um sabe, pouco mais de dificuldade, sabe? sabe outro detalhe que eu queria conversar aqui contigo, trocar essa ideia, Cláudio? É a importância do Castro, né, cara? Porque além das questões defensivas, né, que ele é realmente muito bom, né? Ele tem se tornado aí um artilheiro de gols importantes, né? Ele faz o gol na final da Copa Norte, né, contra o Nacional, e ele faz o segundo gol, o gol que levaria naquele momento, né, para as penalidades, né, contra o Anápolis também na final da Copa Verde, né? Ele é realmente um cara importante do ponto de vista técnico, tático. Não sei muito bem o que ele costuma fazer fora de campo, né? Porque dizem que ele é um cara meio problemático, mas do ponto de vista ali, dentro de campo, ele tem sido muito decisivo para o Paysandu, né? Ah, sim, com certeza. O Castro, ele certamente ele é um zagueiro acima da divisão, entendeu? Acima da divisão, da Série C. É um excelente zagueiro. Ele não é aquele zagueiro que se resume a marcar, dar chutão. Pelo contrário, ele tem um bom chute de fora da área, ele tem uma boa presença na área nesses lances do Paysandu. E ele colabora muito. Tu pode ver aí o lance dele. E assim, não é um zagueiro que se coloca em impedimento, né? É um tipo de lance esse do gol do Paysandu que ele facilmente um jogador com falta de experiência se colocaria em impedimento. Até porque houve um desvio também no Tylon. Não foi, o chute não veio direto do Marcinho para ele. O Tylon ainda desvia. E aí ele vai, ganha na força do zagueiro do Anápolis e faz o segundo gol aí, Paysandu, que deu a tranquilidade. Esse gol aí deu a tranquilidade para o Paysandu correr atrás do resultado, entendeu? Como o Paysandu zerou os placares dos dois jogos, ainda com 6 minutos do segundo tempo, o Paysandu teve a tranquilidade aí para correr atrás do campeonato ainda no tempo normal, né? Acho que outro detalhe interessante também, Claudio, a gente tem uma outra arte aí, mas deixa passar um pouquinho aqui os lances do jogo, né, para o nosso telespectador ficar acompanhando, mas é a importância do coletivo, né? Alguns jogadores também estiveram muito, muito bem no domingo, né? Eu acho que o Marcinho, para mim, foi o melhor jogador da partida, né? Mas o Cleiton também esteve no nível realmente de bater palma, né? Ele jogou bem em 90 minutos, com intensidade, né? Participando demais do jogo, né? Ele é um cara que dá opção, né? Para jogar ali nas laterais, né? E ele foi fundamental também nesse contexto, né? Ah, sim, com certeza. Nenhum jogador do Paysandu teve abaixo, em rotação abaixo nesse jogo. Nenhum jogador mesmo. Talvez se a gente tivesse que eleger aqui um jogador que teve abaixo, eu teria que colocar o Quintana, porque o Quintana saiu machucado do jogo. Entendeu? Mas de resto, nenhum jogador entrou com rotação baixa, pelo contrário, todo mundo sempre ligado. Até mesmo o Lucas Cardoso, que já no final do jogo entrou na função do Boniface, entendeu? Que nem a dele, o Júnior Rocha dobrou ali a ponta, né? Onde saiu os dois gols do Paysandu. Até o Lucas Cardoso ele fez uma boa de lateral. Teve uma bola que ele cortou já no final. Ele saiu jogando. Foi ele que fez ele que deu a pré-assistência. Não, a pré-assistência que deu foi o Marcinho, né? Mas foi ele que deu um passe antes pro Marcinho dar essa bola na linha de fundo pro Gleiton Pego. Então, assim, todo mundo entrou extremamente concentrado, todo mundo entrou extremamente ligado, e o Paysandu fez uma das suas melhores partidas do ano, com certeza. A gente está vendo agora, Cláudio, o lance dos dois gols finais, né? Ali já na reta final do jogo. O Ítalo também muito, muito participativo, né? A gente estava conversando em programas anteriores, que pelo menos eu estava falando isso, né? Que o Juninho já estava merecendo vaga, né? Mas o Ítalo voltou e voltou muito bem, né? Marcando gols decisivos. Acho que ele coloca uma pulga atrás da orelha do treinador ali também, né, Cláudio?
Ah, sim, não, não. O Ítalo sempre foi meu titular. O segundo gol dele no jogo mostra por que que a opção dele como titular. Olha que ele faz a linha de impedimento pro Marcinho tocar para ele com o braço. Se você pegar na repetição do gol, ele faz a linha de impedimento pro Marcinho. Toca, toca que eu tô na linha da bola. Entendeu? Pode tocar. Então é um jogador extremamente inteligente, é um jogador extremamente que entende a filosofia do jogo do Júnior Rocha. É um matador nato. Talvez a única deficiência, se aqui a gente pode colocar deficiência que eu vejo no Ítalo enquanto atacante, é que ele não tem o recurso de fazer gol de cabeça, como a gente já teve em outros jogadores, como o Nicolas, entendeu? Como o Robigol. Mas quando a bola chega nele, que ele precisa dar esse corte para chutar, que ele precisa fazer um ou dois toques, ele ele realmente entende, entendeu? É um excelente atacante. Assim, Entende do riscado, né, Cláudio? É. entendo que o Juninho realmente ele pede passagem, tá fazendo muitos gols, mas eu acho que a importância do Ítalo e o tamanho do jogador que é o Ítalo confere a ele essa titularidade, entendeu? Você sabe que, acho que outro detalhe interessante aí também, Cláudio, é que agora, duas vezes campeão, né? Três vezes, na verdade, né? No total da temporada, mais duas Copas ali, né? O Paysandu também vai ter tempo digamos, para treinar, né, cara? Para a principal competição do ano, que é a Série C, né? Você vai ter, provavelmente, terá, na verdade, semanas inteiras, né? De treinamento, um momento ali importante também para recuperar jogador, né? O que me pareceu também que é o caso do Ítalo, né? Talvez ele não tenha entregado tanto, não tem nenhum relatório aqui físico, mas dá para perceber que o cara estava um pouco estafado ali, né? Ele já não tinha aquele rendimento anterior, né? E à medida que eu acho que ele foi melhorando, entrou no segundo tempo, ele voltou a entregar, né? Que o Paysandu realmente precisa. Ah, com certeza, com certeza, com certeza. O Paysandu, depois do campeonato aí, concedeu 2 dias de folga, né, pro time. O time voltou na quarta-feira à tarde só para o treino. O Paysandu concedeu a segunda e a terça aí para os jogadores. Também acho que essa questão do nível dos jogadores de cansaço estava pesando. O Paysandu, você pode ver, ele pouco perde jogador pela questão física, né? Então, assim, os jogadores eles estão jogando desde o Campeonato Paraense praticamente todos os jogos em um nível de intensidade alto, porque o esquema tático do Júnior Rocha ele exige isso, entendeu? E a gente vai ter o jogo no domingo agora contra a Inter de Limeira, né? Em casa. E o próximo, se eu não estou enganado, é no sábado, mas é contra o Maranhão, ou seja, são viagens que não gera aquele desgaste como você ir lá para o sul, né? Então o próximo jogo é contra o Maranhão em São Luís, então você certamente não vai ter esse desgaste, vai dar tempo para recuperar os atletas e até mesmo treinar, né? É importante que o Paysandu não se resuma ao esquema tático que hoje tem, né? Por mais eficiente que seja, mas não se resuma a tão somente esse esquema tático. É importante que o Paysandu tenha algumas variações de jogada e de esquema tático para que a gente não fique previsível na Série C, que vai entrar agora nas suas 10 últimas rodadas, né? Perfeito. Tive um probleminha técnico aqui, mas já estou retornando. O telefone tocou aqui. Cláudio, acho que outro detalhe também interessante, né, nesse aspecto todo aí é que o Paysandu, e aí eu já queria que você colocasse a arte aí, né, dos heróis, possíveis heróis da partida, né, para a gente tentar definir quem você acha que realmente foi o definidor, né? Eu acho o Edilson muito constante, muito frequente, né, em 2026, uma liderança também. É, eu acho o Ítalo muito importante, embora ele tenha caído também na reta final ali das finais, né? E acho o Cleiton também um cara muito dinâmico, muito participativo, né? Mas eu acho que num contexto geral, assim, de liderança, técnica, liderança fora de campo, eu acho que o Marcinho, ele está entregando demais, né? E ele foi muito bem no jogo daqui, no jogo de domingo, né? Chamou realmente a responsabilidade, foi um cara extremamente participativo. Então, meu voto já está consolidado, aí eu queria saber o teu. Sim, vamos lá. O Edilson, ele,
Ele certamente fisicamente foi quem dominou esse jogo aí. Ele foi, voltou. Ele não só defendeu como apoiou na frente. Então ele tem essas características desse jogo. O Cleiton Pego no jogo tem um gol e uma assistência, né? O Ítalo fez dois gols. E aí sempre se dá preferência para quem marca a quantidade de gols que se marca numa final, né? Mas aí tu vai para os números do Marcinho, fora o que ele fez durante o jogo, ele tem uma pré-assistência, duas assistências e três assistências no jogo. Todos os lances de gol do Paysandu passaram pelo Marcinho, pô. Todos, sem exceção. É ele quem dá o passe pro Cleiton Pego. É ele quem faz a pré-assistência pro Cleiton Pego fazer assistência pro, pro gol do Ítalo. É ele que faz a assistência pro gol no, do Castro. E é ele que dá assistência pro último gol do Ítalo. Realmente o Marcinho, ele comeu a bola no jogo. Ele colocou a bola embaixo do braço e disse assim: não, 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 não. Esse jogo é meu. Só faltou realmente o gol para ele. Então meu voto fica com o Marcinho também. Mas, embora não tenha contribuído nem com assistência e nem com, com gols, o Edilson, ele taticamente, ele se transformou num lateral muito completo com o Júnior Rocha. Assim, ele cumpre um papel de lateral como eu não vi há muito tempo no Paysandu. Então, Tem eu aquela quero. função defensiva prioritariamente, mas ele ataca também com desenvoltura, né? Ele chega, sempre dá opção, né? E ele está E sendo recompõe, e importante. recompõe com uma facilidade É, muito grande. Não é aquele jogador, ele por exemplo, que deixa espaço, entendeu? ele está sendo importante, inclusive, para quem cai ali na direita, né? Junto com ele, porque ofensivamente as tabelas têm fluído, né? Sim, o Paysandu tem uma jogada de escanteio que é feito um passe pro atacante que está em profundidade, geralmente o Cleiton Pego. Aí o Cleiton Pego devolve pro Marcinho. E aí eles abre o Edilson para a linha de fundo e abre o Cleiton Pego pro meio com a opção de chute, né? Lá vem o Edilson, sempre se colocando à disposição ali. É, Então, tem sido um jogador fundamental para o Paysandu esse ano. Eu fico com o Massinho, embora o Ítalo também tenha feito dois gols, mas eu quero fazer essa menção honrosa para o Edilson, que tem sido um craque de bola aí nessa lateral direita mesmo. Tem sido um grande lateral. No momento em que o Brasil não tem lateral, né? O Brasil tá deficiente de lateral, né? A gente já teve tantos laterais bons, mas é um momento que a gente vive tão carente. A gente vê o Edilson aí, não querendo compará-lo, obviamente, mas Você a gente está vê o dando, Edilson aí, você tá sem dar dando dando. uma dica pro Ancelotti, é isso mesmo? Já que ele perdeu o Wesley, né? Não, ele poderia. Olha só, eu acho que outra questão interessante aqui é porque existe, eu acho que o cara da final é aquele cara que reúne realmente diversas qualidades, né, em torno dele, né? O Ítalo, eu acho que ele não pode participar disso porque ele foi uma das peças fundamentais, relevantes, porque ele fez dois gols, né? Mas ele participa muito pouco do jogo, né? Pelo fato de ter entrado no final, né? Eu acho que a ele tem que ser dada a condição de jogador decisivo. Eu acho que de decisivo, herói, isso de fato ele foi, né? Com certeza, com certeza. Ele com certeza é um dos heróis desse título do Paysandu, né? Realmente ele não participou do jogo como um todo, mas o período que ele ficou, ele foi decisivo. Ele consegue ser aquele jogador, como eu disse, de qualidade, né? Que sabe se posicionar, se colocar à disposição, sabe dar um corte para o chute, mas ele também sabe ser aquele jogador atacante nato, né? O primeiro gol dele é aquele gol de atacante nato, atacante trombador que vai para cima. Tanto é que a bola bate no calcanhar dele e entra, entendeu? É, Ele realmente foi o herói, mas o dono do jogo foi o Marcinho, sem dúvida alguma, o dono do jogo foi o Marcinho. A sua menção honrosa foi pro Edilson, né? A minha pro Cleiton Pego. Sim, Eu sim, acho sempre que foi ele disso. foi.
Eu acho que ele foi muito importante também, muito participativo. O lance do primeiro gol também ali, que o jogo já estava ficando um pouquinho difícil, estava concluído ali o primeiro tempo e, sei lá, o cenário já era de uma certa apreensão no Mangueirão, e ele tira o lance ali da cartola, um chute de fora da área também, perfeito, né? O próprio goleiro do Anápolis sequer vai na bola, né? Achei que ele foi realmente Foi enganado meio ali pelo estranho, lance, né? né? Foi meio estranho, É né? Parece que a estranho. bola vai fugindo dele, né? Não, Parece que o. pela distância, Cláudio, a gente necessariamente pensa assim, pô, eu vou dar um passo atrás e vou tentar pegar essa bola, né? Ele sequer tenta, né, isso, né? Eu acho que ele realmente foi, né, pegaram ele de surpresa ali, né? Eu não imaginava aquele chute de jeito nenhum. E o segundo, o terceiro, o segundo tempo, melhor dizendo, os lances também do terceiro, do quarto Vou gol, ele colocar aqui participa, o. né? Eu vou colocar aqui o gol pra gente ver aqui. Ele Parece que a bola vai participa também fugindo dele. é, ele participa também com frequência, né, dos gols, dos lances decisivos, Olha enfim. aí, ó. Ó, o goleiro É, até tenta, mas é aquela pulada meio migué, né? Meio migué. é, tem uma imagem que é por trás, que é frontal, né? Bem de frente do chute, que eu acho que fica bem claro que parece que a bola vai fugindo dele quando. Ou ele não acredita, quando ele vai, já tá tarde, né? Sim, sim. Mas é legal que eu acho que esse título, se Olha ele isso aí, ó. consolida. Essa jogada aí, olha. Ele chuta e parece que o goleiro não acredita, quando o goleiro vai de Parece que braço aberto, né? ele vai com a mão meio estranha na jogada, enfim. Um Isso. golaço, né? Um gol importantíssimo para o Paysandu. A minha menção honrosa é para o Cleiton Pego, né? Que está jogando muito bem essa temporada no Paysandu, né? Tem algumas variações negativas, pequenas assim, mas no geral ele tem sido muito regular, regular no sentido de apresentar um futebol constante, né? Não de que ele é um jogador regular, longe disso. Ele tem sido importante do ponto de vista ofensivo do Paysandu. Outro assunto que eu queria debater contigo, Cláudio, é que essa condição de 3 títulos no ano coloca o Júnior Rocha, obviamente, aí no centro do noticiário, né? Noticiário esportivo e tal. Recentemente, o Ceará, a imprensa, na verdade, cearense, noticiou que o Júnior poderia estar negociando, né, com o Ceará, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, né, ou seja, uma divisão acima, mais atrativa, financeiramente também falando, né, é, mas aparentemente essa situação foi meio contornada, né, não tem nada definido no sentido de que ele balançou, de que ele realmente recebeu uma proposta, né, Cláudio? Olha, Coxinha, assim, as pessoas que eu conheço do Paysandu que falam do Júnior Rocha falam que ele é um cara extremamente sério, de um caráter diferenciado e ele tá totalmente voltado pro projeto Paysandu, entendeu? Eu ouvi, eu ouvi do presidente Tuma numa entrevista que ele, quando tomou conhecimento dessa situação, ele ligou pro Júnior Rocha, né? E o Júnior Rocha disse para ele ficar tranquilo que ele tá com pensamento no Paysandu, né? E o próprio presidente Tuma disse que o Paysandu tem um projeto para ele que é não só para esse ano, é um projeto muito maior que tão somente essa Série C desse ano. Até onde eu sei, as conversas foram abertas e o que o Júnior Rocha passou para o staff dele é que ele não queria ouvir nem a proposta. Ele não queria ouvir nem a proposta e que ele tá focado no Paysandu. Eu acho que muito isso também, não só do caráter dele, que fala muito, mas isso tem muito também com o que aconteceu com ele ano passado no Caxias, onde ele perdeu alguns jogadores e ele acabou não conseguindo acesso por conta disso. Então, eu acho que tá fechado com o Paysandu, isso é importante, porque esse tipo de postura dele também passa para os jogadores, né? Pô, você recebeu uma proposta de uma Série B, o Ceará ofereceu 500 mil pro Hélio dos Anjos. Quanto será que poderia oferecer para o Júnior Rocha? Talvez não o mesmo valor, Valores, mas, os valores mas, são realmente maiores, né? Não tem nem mas comparação. certamente foi um valor bem mais alto do que o Paysandu deve pagar pelo staff dele hoje, né?
Aí tem um detalhe também, Cláudio, que eu acho que o cara também precisa entender em que momento ele está na temporada, né? Por exemplo, o Júnior, se eventualmente cede a uma proposta como essa, né, vai ao Ceará, ele vai pegar um time já numa condição já montado, né? Dificilmente ele vai poder encaixar ali uma filosofia de jogo, né? E assim, ele, na minha opinião, ele mais arrisca do que necessariamente ele vai para uma divisão melhor, um cenário melhor, né? É, eu acho que ele arriscaria um trabalho muito bom, talvez o melhor da carreira dele, né? Do Júnior, né? Pelo menos em termos de títulos, eu não tenho dúvida disso. Assim, com certeza, acho que é uma série de fatores ali que vai muito além da questão financeira, né? Ele tem um elenco que ele conhece, ele tem um elenco que é ele quem decide as peças que vêm. Eu tive uma conversa no domingo e hoje no Paysandu se propõe a ele os jogadores, entendeu? E é ele quem decide, entendeu? Me foi passado, por exemplo, que foi dada a ele a opção do artilheiro da Série A2 e do Juninho, que era o vice-artilheiro. O Paysandu não tinha condições de trazer os dois e foi dado a ele para ele escolher a opção e ele optou pelo Juninho, porque se encaixava melhor no esquema tático dele. Então, assim, quando você tem um ambiente bom, você tem a liberdade de trabalho, entendeu? Por mais que hoje o Paysandu não tenha, de repente, um recurso financeiro para trazer grandes jogadores para disputar uma Série C, mas você tem bons jogadores, você está com trabalho, você começou esse trabalho, é, você corre um risco muito grande. A exemplo, o Claudinei Oliveira no passado. O Claudinei Oliveira estava bem no Londrina, certamente ia subir com Londrina. Ele havia montado o elenco, optou por vir pelo Paysandu, ajudou o Paysandu naquele primeiro momento, né? Naquele sprint inicial, foi demitido, não voltou para Londrina, depois foi para a Ferroviária e acabou rebaixado, entendeu? Ou seja, acabou voltando para uma Série B, mas terminou com 2 trabalhos de rebaixamento. E já foi dispensado também do Santa Cruz esse ano, entendeu? Então, como a vida de técnico ela é resultado, entendeu? Eu penso que e o Paysandu tá dando essa possibilidade do Júnior Rocha de ter esse trabalho em paz, essa tranquilidade. é, eu também pensaria dessa forma, entendeu? Até porque o Paysandu ele é um leque de mídia tão grande quanto o Ceará, independente da divisão que o Paysandu esteja. O Paysandu é uma potência midiática tão grande quanto o Ceará. Acho que é um trabalho mais seguro para ele, de repente, né? Porque a essa altura do campeonato, meio do ano, né? Aliás, 2026 tem passado rápido, hein, Cláudio? Com certeza. É um trabalho mais seguro no sentido de que ele já domina, né? Já sabe o que esperar de alguns jogadores, né? Ele tem um trabalho também com os garotos da base que é muito interessante, né? Ele não se esquiva, ele não tem receio de lançar um cara, né, um jogador da base, e vai para cima, e aponta qualidades, né, e aponta possíveis defeitos, e etc, etc, né? Eu acho que tem que. Talvez ele colocaria tudo isso em risco, né? Mas esse é um ponto. O outro ponto que eu queria chamar a atenção de você, chamar a tua atenção também dos nossos telespectadores, Cláudio, que nem tudo é perigo, digamos assim, nesse movimento do mercado, né? Existe um cenário também de que alguns jogadores entraram numa possível negociação com o Paysandu, né? Obviamente, há muito tempo que eu trabalho com isso, o Paysandu não admite oficialmente negociação, né? Ele só realmente se pronuncia quando as coisas estão devidamente fechadas, né? Contrato assinado, preto no branco. Mas aí você viu um cenário de muita especulação, né, Cláudio, nos últimos dias, e eu acho que faz total sentido, porque a tendência natural das coisas é uma queda de rendimento do Paysandu, porque já venceu, né, de repente traz um cenário um pouquinho de desconcentração ali, é preciso você contratar para resolver alguns problemas dentro do elenco, aumentar a competitividade dentro do elenco e etc, né? Então, existe um cenário ali necessário, né? Eu também sempre achei, Cláudio, que nessa questão de contratação, o Paysandu teria alguma certa dificuldade, porque a gente sabe que financeiramente o clube vive um momento restrito, né? Mas aí vamos citar quem foi especulado aí, Netinho,
Que é um jogador que eu não entendi porque saiu do Paysandu naquela oportunidade lá, acho um muito bom jogador. Foi citado o Garcês. O Garcês dá para entender o cenário de saída dele, né? Ele foi realmente um jogador muito importante ano passado e obviamente, ele se colocou, no mínimo, para ficar numa Série B, né? Ele foi para a Chapecoense, que jogou uma Série A, né? Quem mais? Me lembra aí quem mais foi especulado, Cláudio? Citaram o Giovani, né? Aquele volante que jogou 2023 aqui. Citaram o Giovani e citaram também o Jean Dias. Jean É Dias, assim, perfeito. é, O Jean era, para mim, também é um outro muito bom jogador, só que ele tinha uma frequência no departamento médico que assusta um pouquinho o Paysandu. Eu sei disso, já escutei algumas pessoas falarem isso, mas ele era um cara que, quando estava disponível para jogar, ele dava um retorno técnico, né? Em linhas gerais, Cláudio, o que você acha desse cenário? Se tivesse que apostar em um ou dois para voltar, quem tu apostaria? vamos lá. Primeiro, não esqueça de curtir, deixar seu like, se inscrever no canal. A gente tá esquecendo disso, tá, gente? Para que a gente continue produzindo nossos conteúdos. Vamos lá. O Netinho é fora de cogitação, tá? É, eu tive uma informação privilegiada. O Netinho é um desejo muito antigo do Atlético Goianiense. Não é à toa. É um jogador que é um cavalo, ele não se machuca, tem um preparo físico muito bom. E até hoje eu também não entendo, assim como eu não entendo Jaci Maranhão, eu não entendo é, alguns outros jogadores que a gente não tinha por que dispensar e a gente Eu não acabou consigo. dispensando. O que eu falo assim que eu não entendo, Cláudio, é que é, tudo bem você perder uma negociação ali, né? Chegar um outro clube que paga melhor e tá, pô, não consigo pagar isso, ok. Mas o Paysandu, naquela oportunidade, para mim, com o Netinho, ele abriu as portas para, meu amigo, você pode sair e Não, tal. o Netinho se ofereceu. O Netinho se Sim, sim, ofereceu. sim, O Netinho se sim, ofereceu para continuar. Ele disse na entrevista no final do jogo que o Paysandu ganhou o Vila Nova por 2-1 de 2024 na Série B. Ele disse: a minha opção é ficar no Paysandu. Eu não sim. entendo. Eu não entendo. É. Quando uma Você coisa é você sabe, você contratar um sabe, jogador, é você contratar jogador que você não tem os números dele. Outra coisa é você ter o jogador, ter os números dele e o jogador simplesmente sair e você ficar namorando com o jogador para o jogador voltar depois, entendeu? você O sabe próprio o Jaci, em contra. 2023, o Jaci foi um dos melhores zagueiros. Jogou na zaga, foi um dos melhores zagueiros da Série B ano passado. E já tinha Joga números para Série A, né? mostrar. Ele Joga joga Série Série A A pelo hoje. Curitiba, né? Não tá comprometendo na Série A. Basta você pegar a campanha do Curitiba aí. Ainda Entendeu? com relação ao Netinho, Cláudio, rapidamente, sabe outra característica dele fundamental, importante, cara? Esses jogos meio amarrados que a gente costuma ver aqui no Brasil, né? Tumultuado ali no meio de campo. Ele é o cara que bate de fora da área, mano. Ele bate, ele pode resolver Sim. o jogo. Enfim, cara, eu acho Resolveu alguns absurdo ele ter jogos sido. pra gente. É, Resolveu alguns jogos pra gente na Série B. Ele resolveu alguns jogos pra gente na Série B. eu não consigo Entendeu? entender como o Mas o Paysandu não Netinho, o consegue, Netinho é não zero consegue. possibilidade. O Netinho é zero Zero, né? possibilidade. Já tem contrato, já tem um pré-contrato com o Atlético Goianiense desde o ano passado. E eu acho que só tá esperando abrir a janela agora para poder encerrar o contrato dele com Água Santa, para ele ser apresentado no Atlético Goianiense. O Giovani, eu gostei do Giovani. O Giovani hoje é reserva no É bom CRB, jogador, né? Bom jogador. Ele jogou Série C pelo. pelo Paysandu 2023. Eu acho ele um Isso. bom jogador. Eu acho ele um bom jogador, entendeu? Eu acho que ele contribuiria bastante para o nosso elenco, principalmente ali na função do Pedro Henrique, entendeu? Acho que ele contribuiria bastante. Ele, Com a é, quantidade de ele, cartões que o Pedro Henrique toma, sim, indubitavelmente, sim, inquestionavelmente, um talento, tanto que vai jogar no Flamengo, né? sim. Mas ele está tomando muito cartão e precisa ter uma alternativa a essa situação ali, né, Cláudio? Ele eu acho uma possibilidade real. Não sei se tem conversas, né? Mas ele eu acho que tem, eu acho ele uma possibilidade real, é, porque ele tá na reserva do CRB. É um jogador que já se adapta, já tem uma adaptação aqui à cidade, né? Então eu acho que poderia contribuir. O Jean Dias eu também já descarto. Isso pra mim é coisa de empresário, entendeu? Até porque o Jean Dias, por mais que eu goste dele, o que pesou pra ele sair foi uma questão familiar, entendeu?
O que se Acho que fala seria aqui, forte. o que se fala aqui, a gente não tem essa informação, não tem essa certeza, né? Mas o que se fala é que a esposa não quis continuar em Belém, né? O que se fala Sim, aqui sim, sim. é Então, assim, praticamente debatido. Então, nesse então, cenário é muito difícil, né? Um retorno. O que é que poderia ter mudado de 2 anos para cá, né? Na cabeça da exatamente. família? É difícil, né? Embora o Jean Dias ele também esteja sem time, tá? O Jean Dias rescindiu o contrato com o Atlético Goianiense no último dia da janela. Ele, inclusive, seria um jogador que pode ser contratado. E eu acho que nem precisa esperar a janela abrir para jogar, entendeu? O E pelo que eu Garcia, sei, Cláudio, além dessa questão familiar, digamos assim, né? Particular, né? Do jogador, que realmente pesa muito, né? Também tem essa questão clínica, médica, né? Ele não foi um sim, jogador sim. que ele não foi um jogador muito participativo, né? Porque ele tinha um problema de lesão ali frequente, né? Mas ele realmente, tecnicamente, em condições normais de temperatura e pressão, como diz um amigo da crônica aqui, ele ajudaria muito, porque ele realmente também é um bom jogador, Sim, cara. principalmente porque a Série C você só joga final de semana, né? Você não tem aquele jogo no meio de semana. Acabou isso pro Paysandu. Hoje o Paysandu é só Série C e aí é só disputar sábado, sábado a sábado, de domingo a domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, segunda, entendeu? Então, assim, é um jogo por semana. Então isso contribui bastante. Tanto é que o Robinho veio em 2023 para cá, já não estava conseguindo jogar a Série B e foi um jogadorzaço aqui pro acesso do Fundamental, né? Paysandu. Fundamental, Mas olha, fundamental. O eu próprio tô. Paulão, o zagueiro Paulão também veio e também, se não se machuca, também certamente faria um grande campeonato, entendeu? Quanto ao Eu tô. Garcês, quanto ao Pois é, Garcês, rapidinho, rapidinho, Cláudio, um pouco antes de você entrar nesse assunto, eu também escutei que o Robinho, né, um jogador que já passou pelo Paysandu de Série B, se não me falha a memória, atacante, ele também chegou a ser especulado, enfim. Mas o que eu queria falar para a gente ser mais concreto, já caminhando aqui para a reta final, Cláudio, do nosso pós-jogo, né, desse nosso programa especial aqui. Eu acho que você deixou uma informação aí para os finalmente, né? Sobre o Garcês, né? é, O que que você tem de informação ali? É possível o Garcês vestir azul celeste? Acho que nesse cenário da Chape, né, que está praticamente rebaixada, talvez alguns jogadores realmente sejam colocados em disponibilidade ali, né, Cláudio? o Garcês ainda não terminou o namoro dele com o Paysandu, entendeu? O Garcês é um jogador que saiu da Série B ano passado. Eu acredito que se a gente tivesse ficado na Série B, ele teria ficado no Paysandu. É, hoje, certamente o que esbarra na concretização desse namoro aí são os valores salariais do Garcês. Eu acredito que o Garcês receba na casa dos 3 dígitos, entendeu? Certamente. Tá numa Série A. Ele tá em recuperação, ele tá em transição na Chapecoense. É um jogador que entra lá, mas é um jogador que também Ele entra gosta de faltando os 20 minutos, sabe, Cláudio? Eu tenho ele visto alguns gosta de jogos. projetos. Ele gosta de projetos estilo esse do Paysandu, entendeu? Então, eu acho que é um namoro que permanece. É um namoro que permanece. Ele se sentiu à vontade no Paysandu ano passado, né? Eu também tenho lá minhas dúvidas se ele não tem nenhuma pendência financeira, né? Porque ano passado foi um ano difícil, né? O Paysandu ele deixou muitas pendências financeiras. Mas ele Eu não acredito. ajuizou, né? Ele não ajuizou, né? Ele Só não que foi um assim, ele jogador que precisa, ajuizou. De repente, precisa, o Paysandu pode estar cumprindo o que acordou com ele, é, entendeu? precisa equalizar essa situação, né, Cláudio? Deixar tudo certinho para que de fato esse interesse, esse namoro inicial ali, né, se transforme de fato em casamento, pelo menos para esse momento aí. Ah, sim, com certeza. Pô, seria ótimo, de repente, a Chapecoense emprestar, né? Pagando parte dos salários, o Paysandu pagando uma outra, ainda com um sacrifício maior, mas pagando uma outra parte ali para que ele mantenha ou ele reduz, não sei. O bom do Garcês é que o Garcês ele faz lado de campo e ele faz a do Marcinho também, entendeu? O Garcês ele consegue fazer as duas e consegue até fazer um falso 9, entendeu? Dá certamente para te colocar ele ali num esquema de 4-4-2 com dois pontos abertos e ele servindo como um falso 9 ali. Legal. É, E em contrapartida, Claudio, eu imagino também que esse investimento do Paysandu signifique saída, né, de alguns jogadores do elenco, né? E eu imagino que
tem pelo menos dois jogadores ali encabeçando qualquer lista de dispensa hoje. Vou logo te falar aqui, Danilo Peu e o Galvão, como é o nome dele, meu Deus, me JP fugiu agora. Galvão, JP Galvão, JP JP Galvão, Galvão. né? Que realmente são dois jogadores que não mostraram a que vieram, digamos assim, aqui no Paysandu, né? Eu acho que o JP Galvão, o Danilo Peu, eles não vão continuar. A janela abriu, eles devem ser emprestados ou devem entrar em acordo com o clube. Eu já não vejo mais eles nem figurando como reserva, entendeu? No banco de reservas, então eu acho que certamente. Não sei se de repente o terceiro goleiro e o Paysandu contratariam outro goleiro. Pode ser também, entendeu? Eu acho que alguns jogadores da zaga, que são da base, vão perder espaço. O Paysandu deve contratar um zagueiro. O próprio Capixaba deve virar uma terceira opção, Tens, porque. tu tens informação a respeito da saída do Quintana? Está consolidado mesmo, Cláudio? Não, não está consolidado. Ele mesmo deu uma entrevista no final do jogo e disse que essa moeda pode virar. O Quintana, ele tem uma identificação muito grande com o clube, tá? É absurda a identificação dele com o clube. Ano Eu acho que a gente passado, tem ali, Cláudio, pelo menos três bons zagueiros para a série, né? Eu acho. O sim. Bruno Bispo, o Castro, que é incontestável hoje, e o Quintana, né? Aí o A quarto questão do Quintana é zagueiro é física, o né? Yarley, né? A O quarto questão zagueiro do é o Quintana Yarley. é mais física, né? A questão Sim, do Quintana é mais física. Mas ele tem uma identificação com o clube muito grande. Por exemplo, o Paysandu já estava devendo para ele em 2024, já tinha renovado em 2025. Ele ligou pro clube, diferente do que o outro zagueiro fez, me esqueci até o nome dele, acho que é Lucas Maia, né? Ele ligou, sim. vocês vão contar comigo? Vamos? Não, então eu estaria aí. Ele, para renovar agora, também abriu mão de algumas coisas que tinha para receber, então ele tem uma identificação muito grande com o clube. E ele mesmo disse na entrevista pós-jogo que essa moeda pode virar. Se a moeda pode virar, é porque certamente ele deu a entender pro empresário dele que ele pode ficar, entendeu? Cláudio, para a gente encerrar aqui esse bate-papo muito legal, cara, sempre um prazer estar aqui. Curte, compartilha, por favor, sempre ajuda a gente aqui. Eu acredito que agora foco total na prioridade do ano, né, Cláudio? Que é a Série C, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Uma competição financeiramente incomparável, né? A gente for traçar ali a comparação, né, entre as duas divisões, financeiramente a Série B é muito mais atrativa e o momento do Paysandu, também queria ser, sei lá, fazer o papel aqui, apesar de você ser o advogado aqui da turma, Cláudio, fazer o papel de advogado do diabo, né? Tudo bem, já foi legal, foi bacana, as duas Copas, o Campeonato Paraense, ótimo e tal, mas não pode desmobilizar para a principal competição do ano, que nem precisa ser campeão, basta estar entre os quatro Ah, sim, com primeiros certeza. colocados, os quatro primeiros colocados, porque é fundamental, principalmente se a gente considerar o momento financeiro do Paysandu, né? Ele daria um salto considerável, um possível acesso. Qualquer lista que você observar ali de analista, coloca o Paysandu entre os favoritos do acesso, mas o momento é de voltar a mobilizar novamente, né, e vencer, porque é importante, né, Cláudio, é fundamental, eu diria. Não, com certeza, com certeza. Jogo domingo é fechar esses 20 pontos, é, carimbar aí essa passagem, vou faltar aí mais 3 pontos no máximo, mais 9 pontos para a gente garantir a nossa vaga, entendeu? E assim, essa gestão atual do Paysandu, ela nos cria uma expectativa, né? Pô, uma gestão assim, que tá fazendo o que tá fazendo sem recurso, você imagina essa gestão com recurso, né? Se você pegar as contratações do Paysandu desse ano, e aí também vou fazer um elogio ao executivo do Paysandu, aquele do Bahia, me fugiu até o nome dele agora. Também Marcelo, o Marcelo, recebi informações dele, que é uma pessoa de um caráter assim diferenciado. Você vê que o Paysandu errou muito pouco nas contratações, entendeu? E teve uma assertiva muito grande nos meninos que subiu da base, pô, entendeu? A gente tem ali, por exemplo, o Pedro Henrique, a gente tem o Brian Macapá, a gente tem o Thalisson, a gente tem o Yarley, a gente tem o próprio Matheus Capixaba, entendeu?
Então, assim, Acho que são o time, jogadores com condições de gerar o dividendos para o Henrico, Paysandu, o né? Henrico, entendeu? O Libonati, que parece que, ao meu ver, está sendo preparado para o ano que vem. Ele é um jogador que está sendo preparado. Então, assim, tu vê que são jogadores que estão contribuindo bastante, entendeu? Estão contribuindo bastante. Legal. Outro detalhe que eu também queria chamar a atenção, Cláudio, é a tabela de classificação aqui, o Paysandu, ele é o terceiro colocado hoje, está com 17 pontos. O nono colocado, né, que estaria ali fora da faixa de classificação, tem 13 pontos. Ou seja, não pode bobear, né? Não pode bobear, não tem que dar Não, não, chance não. ali com azar, E né? essa série C, ela sempre foi assim muito curta, né? Hoje o rebaixamento para a zona de classificação, ele é maior. É, hoje quem está lá disputando o rebaixamento mesmo, está disputando o rebaixamento, mas é porque são só duas vagas. Mas se você for pegar o ano passado, no 2023, quando o Paysandu conseguiu o acesso, o Paysandu tinha 1% de chance. O Paysandu Sim. tinha que ganhar quase praticamente todos os jogos, entendeu? Para poder alcançar a classificação que o fez com 29 pontos. Então, assim, entre os classificados e o fora vai ser bem achatado aí. Por isso que o Paysandu não pode perder ponto em casa e tem que correr para conseguir também o máximo de pontos fora de casa. Legal. Esse período de overdose de futebol, né, Cláudio? Quem gosta de Pô, futebol, Copa do meu Mundo, amigo, Copa do quem gosta Mundo. de futebol tá bem servido nesse É momento, né? porque a gente não quer entrar nessa seara de Copa do Mundo aqui, mas pô, dá uma vontade. E aquele Mas, momento que tu quer, que tu trabalha vendo os jogos, né? sim. Entendeu? Tu trabalha Ó, vendo os jogos. além do Paysandu, no jogo do Brasil amanhã, né? Na estreia da Copa do Sim, Mundo, sim, sim, andando vibrações aí positivas, estaremos na torcida aqui para sim. Pode me uma boa, cobrar. Vai uma boa ser dois estreia a do um o Paysandu jogo. no Brasil. Quê? 2-1, 2-1, 2-1 Brasil amanhã. Acho que é um jogo Primeiro, difícil, viu, cara? primeiro gol, Tava, eu primeiro gol do Vini analisando Júnior. aqui. Estava analisando aqui o Marrocos, é realmente um time que pode complicar, né? O Brasil não pegou um grupo difícil, mas a estreia eu diria que ela é um pouquinho A estreia complicada, é assim. complicado. O Marrocos Porque foi tem semifinalista a, da que- última Copa, né? tem a questão da estreia, né? Por ser estreia. É, E tem a equipe, né? Talvez se já, se o Brasil pegasse o Haiti primeiro e depois pegasse o Marrocos, Sim. fosse um jogo mais tranquilo, entendeu? Mas dentro das condições ali para ser mais tranquilo mesmo, para fazer placar, inclusive, né? Goleada, mas enfim, o cenário é esse, né? E vamos lembrar também, gente, algumas questões do futebol, né? A gente já está mudando um pouquinho aqui a pauta, mas é porque faz parte. Para quem gosta de futebol, Sim, faz sim, parte. sim. Que a Argentina, que foi campeã do mundo em 2022, ela estreia perdendo, né? Ela Arábia estreia sendo Saudita e de derrotada. virada. Ela está sendo derrotada. Então, assim, se eventualmente o placar não for tão agradável assim, tão positivo, digamos assim, tem campeonato, tem jogo ainda para seguir. E vamos lá, diante desses contextos aí do Paysandu, de algum jogo do Paysandu, a gente vai falar assim sobre o Copa do Mundo, porque quem gosta de futebol, meu amigo, não pode ser Não pode. isentar. Ainda mais na Cláudio, seleção faltou. brasileira, né? Exatamente. Faltou algum assunto aí, cara, que a gente não comentou? Não, não, não. Eu só queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem o nosso vídeo para os amigos de vocês, entendeu? Tá sendo um prazer imenso aqui estar com vocês aí nesse pré-jogo, no pós-jogo. Nós vamos ter algumas matérias a partir de agora. Vamos também tentar trazer alguns convidados aí para que a gente possa colocar diversos conteúdos para vocês aí diários. Beleza, gente? Fiquem com Deus aí. Gente, um Ah, e abraço. Valeu. outra coisa, Desculpa. Coxinha, queria, Fale, pessoal. queria prestar minha solidariedade aí ao Pampam, tá bom? Que, Perfeito. que ele tenha plena recuperação, entendeu? E que as autoridades aí, é, elas, elas prendam a pessoa e que a pessoa seja submetida à justiça e que sejam adotadas as penalidades previstas em direito. Também desejo aí plena recuperação ao Pampam, né? Ele que virou um símbolo da torcida do Paysandu, é muito amigo do Marcinho, que é o nosso camisa 10, né? Camisa 10 do Paysandu. E infelizmente aconteceu, vamos lá tentar agora contornar a situação, né? E que realmente a justiça seja feita aí nesses casos, né, Cláudio? Porque
não dá para considerar normal o que aconteceu, não, né? Me pareceu realmente um cenário ali de violência, né? Eu vi algumas imagens na televisão, atropelou mais de uma pessoa, né? Acho que umas 3 ou 4 pessoas, não lembro bem exatamente o número, bateu no carro, né? Enfim, fez um caos ali, né? Esses crimes de trânsito, que envolvem trânsito, eles têm que ser analisados, a meu ver, com cautela, entendeu? Com muita Sim, cautela. Uma coisa é quando ocorre uma fatalidade, uma negligência, uma imperícia, entendeu? E aí ninguém sai para matar ninguém, né? Ninguém sai para ferir gravemente ninguém. Outra coisa é quando você nitidamente vê que a pessoa utiliza o veículo como uma arma, né? Como um instrumento de causar dano, né? Que é o que está se verificando no caso aí, né? Então, assim, são situações em que a autoridade ela tem que adotar as medidas cabíveis, a punição ela tem que ser exemplar, até para que isso sirva de exemplo, né? E também que seja concedidos os reparos necessários aí, até onde a gente tem visto aí nas redes sociais, e tem visto nas redes sociais, o Pampani sofreu algumas sequelas, parece que perdeu o dente, entendeu? Então, assim, e é uma pessoa que, não só, independente do que ela representa hoje, né? Que hoje o Pampam realmente representa para nossa torcida, ele é um símbolo para nossa torcida, ele tem uma representatividade muito grande no que diz respeito à inclusão, mas para qualquer pessoa que possa ter sido atingida nessa conduta delituosa aí, que que essa pessoa pague pelo que ele cometeu e que também pague pelos reparos aos danos que ele causou, né? perfeito. É, espero que o Paysandu já vença no final de semana e o Pampão receba essa notícia e para que ele também se recupere bem, com tranquilidade, com mais tranquilidade, digamos assim, né? Em linhas gerais, assim. Com Cláudio, certeza, a prazer gente ainda vem conversar com o com você. pré-jogo, né? A gente ainda vem com o pré-jogo ainda do jogo do Inter de Vamos lá, Limeira vamos aí. lá. Já dá para definir o dia que vem no pré-jogo, Cláudio? Você que é o nosso produtor aqui, Ah, eu penso produtor que a executivo. gente vai. Como tem o jogo do Brasil amanhã, né? Tem o jogo do Sim. Brasil amanhã. Eu penso que a gente pode fazer esse pré-jogo no domingo, lançar antes do jogo mesmo. O jogo é 4 horas, né? E aí a gente lança esse É. pré-jogo no domingo. Fechado? Tomara, cara, tomara que o Brasil vença, mas ninguém exagere aqui, né? Nossos representantes aqui, do nosso Pampulha em Porque Pauta, não exagerem. Para domingo depois de da manhã tá Copa bem, Verde né? foi difícil. Domingo, Depois da Copa Verde foi difícil. domingo de manhã tá bem para participar, para conversar, para trocar uma ideia. Gente, um Pessoal, prazer estar fique bem aqui. aí, gente. Valeu. Valeu, valeu. Um Valeu, um abraço. abraço.